Ora então, muito boa noite a todos. Penso que já viram em tela. Quem não viu em tela, portanto, a palestra hoje trata do filme O Nosso Lar. Portanto, vamos fazer aqui uma breve apresentação desse filme, sendo que o que vou aqui trazer é... O filme é baseado na obra que intitula o mesmo nome, tanto O Nosso Lar, o livro, e portanto, é uma apresentação ligeira, digamos assim. É para abrir o apetite para quem ainda não conhece o filme. Quem é que aqui não conhece o filme? O Nosso Lar. Digamos que é para abrir o apetite para quem não conhece o filme, poder ir ver, mas não recomendo só a verem o filme. Portanto, verem o filme primeiro e depois procurarem ler o livro. Porque o livro trata de muitos detalhes muito importantes que carecem de uma leitura atenta, cuidada, e para poder apreender o máximo de ensinamentos que o livro traz. Portanto, porque o próprio filme só faz uma passagem ligeira também sobre o que o livro trata. Portanto, o filme trata como veem, deste espírito, do regresso, do retorno ao plano espiritual pelo desencarne. Nosso Lar é um filme brasileiro, escrito e dirigido por Wagner de Assis. O roteiro foi baseado num livro mediúnico com o mesmo nome. Lançado em 1944, o romance Nosso Lar é um clássico da literatura espírita brasileira que relata os primeiros anos do espírito André Luiz no plano espiritual, após o seu desencarne. Podemos dizer que é uma autobiografia, não é? Portanto, os primeiros tempos que o espírito se depara com a nova vida. Descreve a colónia espiritual Nosso Lar, onde se reúnem espíritos para trabalhar e aprender entre reencarnações. O romance esclarece sobre questões acerca do sentido do trabalho justo, meritório, da lei de causa e efeito, a que todos os espíritos estão submetidos. Obra mediúnica psicografada por Francisco Cândido Xavier, é a primeira de uma coleção composta de 13 livros que relatam a vida no plano espiritual, ou no mundo espiritual. Até o ano de 2010, o livro já possuía mais de 2 milhões de exemplares vendidos. O autor, André Luiz, pseudónimo utilizado pelo espírito, ocultando a sua verdadeira identidade, por forma a não ferir corações amados, envolvidos ainda nas experiências transitórias na Terra. Foi um dos espíritos que se comunicou através de Chico Xavier, ditando várias obras que contribuíram para o esclarecimento de como é a vida na dimensão espiritual, deixando-nos relatos valiosíssimos de como se desenvolvem os reajustes, os ressarcimentos dos ou entre espíritos em experiências reencarnatórias. André Luiz teria exercido a profissão de médico em sua última encarnação. Muitas das obras psicografadas que lhe são atribuídas possuem diversas informações biológicas complexas, porque trata de muitas questões da parte da ciência, que já vamos aqui ver. Um artigo publicado na revista científica Neuroendocrinology Letters, em 2013, cientistas brasileiros compararam o conhecimento médico recente, ou seja, aquele ano, não é? O ano 2013, com as 12 obras psicografadas por Chico Xavier atribuídas a André Luiz, identificando nelas várias informações corretas e altamente complexas sobre a fisiologia da glândula pineal, que só puderam ser confirmadas cientificamente cerca de 60 anos após a publicação das obras. Portanto, aqui podemos ver que as informações do plano espiritual vêm com décadas muito à frente, portanto, esta informação, a glândula pineal, portanto, a ciência atribui-lhe um grande significado. Nós temos aqui, portanto, a melatonina. A melatonina é um hormónio
que é produzido para provocar o sono, portanto, ou seja, para reequilíbrio de todo o corpo físico, não é? Faz este reequilíbrio do ser, mas não só, portanto, informações das obras de André Luiz vêm-nos trazer outros contributos muito mais valiosos, nomeadamente que esta glândula tem uma interferência muito que regula as nossas emoções, regula o nosso sistema nervoso, regula o nosso desejo sexual também, além também de regular a nossa sensibilidade mediúnica e o intercâmbio com o plano espiritual. Portanto, esta glândula, eu penso que com o tempo a ciência vai nos trazer confirmações ainda mais valiosíssimas e mesmo do plano espiritual virão mais informações sobre esta glândula. O médium. Franciscano de Xavier, mais conhecido por Chico Xavier, nasceu em Pedro Leopoldo a 2 de abril de 1910 e desencarnou em 30 de junho de 2002. Foi um médium que dedicou a sua vida ao espiritismo e aos mais necessitados de consolo e amparo, tendo psicografado mais de 450 livros. Na vasta obra mediúnica do médium, a cidade espiritual conhecida como Nosso Lar foi a primeira sociedade urbana do plano espiritual retratada com detalhes. Conta o abnegado médium que se surpreendeu pelo inusitado das revelações e que André Luiz, a fim de que ele desse livre curso aos seus relatos, certa noite levou-o em desprendimento espiritual até a cidade de Nosso Lar, para que se inteirasse da sua existência e conhecesse pessoalmente alguns relatos retratados no livro. Do filme. O filme é lançado em 3 de setembro de 2010, foi um sucesso de bilheteira, alcançou um público de 1,6 milhões de espectadores nos primeiros 10 dias de exibição nos cinemas, tendo sido visto ao todo por mais de 4 milhões de espectadores nos cinemas. O ator Renato Prieto desempenhou a personagem principal, André Luiz, tendo ainda no seu elenco outros atores conhecidos das telenovelas brasileiras, como Otom Bastos, Ana Rosa, Paulo Goulart e muitos outros. Da produção do filme. O filme foi gravado durante os meses de junho e agosto e setembro de 2009 em locações do Rio de Janeiro. Locações são terrenos que foram alugados para este efeito. Desenhos minuciosos do mapa da cidade do Nosso Lar, assim como a arquitetura das edificações, ministérios e casas, foram criados pela médium Eigorina Cunha, através de suas observações realizadas durante suas saídas do corpo em desdobramento a 2 de março de 1979 e outra 3 anos depois, conduzidas e orientadas pelo espírito Lúcius. Quer isto dizer que estas imagens que estão no filme que nós vemos foram imagens que foram criadas com base estas experiências desta médium. Seus desenhos foram esclarecidos e confirmados por Chico Xavier de que se tratava realmente da cidade Nosso Lar e mais tarde serviram de inspiração para criar o visual arquitetónico da cidade que se vê no filme. Isto está retratado neste livro Cidade do Além. É relatado as esferas espirituais do planeta Terra, localizando a colónia Nosso Lar no umbral, na terceira esfera acima da crosta, sobre uma extensa região do estado do Rio de Janeiro. Isto quer dizer, nós temos esta esfera aqui, nós temos 7 planos, 7 níveis acima da crosta terrestre. Neste caso, a colónia, como podemos ver aqui, está localizada no terceiro nível acima da crosta terrestre.
Portanto, no livro fala que nós temos o umbral grosso, o umbral médio e o umbral. Digamos que a colónia está no umbral, mas abaixo do umbral temos então o umbral médio e o umbral grosso. Lá também retrata outras esferas, penso que mais baixas do plano espiritual. Do enredo. André Luiz, após a morte, desperta em uma dimensão chamada umbral, uma espécie de purgatório. A sua história estava apenas recomeçando. Perdeu a noção de tempo e de espaço. Sentia dores, fome e medo. Ele não sabia o que se estava a passar, portanto, sentia-se vivo, não é? De alguma forma percebeu que tinha desencarnado, mas não compreendia aquele seu novo estado. Ele escreve que era um joguete de forças que não compreendia. Porquê? Porque ele, no fundo, era atraído. Ele foi atraído para aquela região. Portanto, foi atraído por forças que ele desconhecia completamente. Após um longo período de purgação e sofrimento que lhe tomaram as forças, decide fazer uma oração ao Supremo Autor da Natureza, para que lhe estendesse mãos paternais em amargurosa emergência. Foi então socorrido pelo ministro Clarencio e levado para a colónia Nosso Lar. Em Nosso Lar, André é acolhido e tratado no Hospital do Ministério do Auxílio. Pelo período de convalescência é visitado pelo ministro Clarencio. Aqui eu já vi várias confusões, já chamaram ao ministro como ele fosse o governador da colónia Nosso Lar, mas não é. Portanto, aqui o ministro Clarencio, que foi quem o auxiliou nesta primeira fase do plano espiritual, é um ministro do Ministério do Auxílio e o Ministério do Auxílio tem 12 ministros, mas já vamos ver a seguir. Que lhe apresenta ao médico de serviço de assistência da colónia espiritual, o médico Henrique de Luna, que lhe diz que é lamentável que tenha vindo pelo suicídio, o que indignou André Luiz, indagando: suicídio? Sim, esclareceu o médico, relatando-lhe que vasto número de excessos que teve com o corpo e que as atitudes ásperas e sombrias que deram origem à eclosão intestinal, levando-o à desencarnação, e sendo por esses motivos considerado suicídio involuntário perante as leis divinas. Portanto, André, pela sua vida desregrada, portanto, não tendo cuidados com o corpo físico, além do seu comportamento, ser um comportamento áspero, ter atitudes sombrias para com as pessoas do seu círculo, não é? Mais próximo, e também das pessoas com quem ele se relacionava socialmente, levaram-no a este adoecimento e, portanto, que lhe provocaram esta doença, levando-o ao desencarne. No dia imediato, após o crepúsculo, Clarencio o procurou indagando: como vai? Melhorzinho? Isto eu trouxe do livro, são excertos para que se possa compreender um bocadinho. Respondeu André: não posso negar que esteja melhor, entretanto sofro intensamente. Muitas dores na zona intestinal, estranhas sensações de angústia no coração. Respondeu Clarencio: meu amigo, deseja de facto a cura espiritual? Ao que André respondeu afirmativamente. Esclareceu então o benfeitor: aprende então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso e laborioso e difícil. É indispensável criar pensamentos nobres e disciplinar os lábios, somente conseguindo o equilíbrio, abrindo o coração ao sol da divindade. Lísias explica a André Luiz que a colónia foi fundada por portugueses distintos, desencarnados no Brasil no século XVI. A colónia Nosso Lar tem um governador e seus serviços se dividem em 6 ministérios, orientados cada qual por 12 ministros. Temos o Ministério da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento, da Elevação e da União Divina. Os 4 primeiros se aproximam das esferas terrenas,
Os dois últimos estão ligados ao plano superior, visto que a cidade é a zona de transição. André Luiz fala-nos do trabalho, do bónus hora, como ficha de valores aquisitivos para que se possam adquirir valores e méritos. Fala-nos também da alimentação e de várias outras experiências que vivencia na sua condição de espírito desencarnado. Aqui do bónus hora no livro retrata que o bónus hora não é como moeda, portanto é como moeda aqui como valores aquisitivos. Portanto a pessoa precisa de méritos, não é? Mesmo, e o trabalho que a pessoa se dedique no plano espiritual em favor dos mais necessitados, em favor da comunidade, vai-lhe permitir ao espírito desencarnado adquirir méritos. E esses méritos, ele depois podem ser benéficos na própria futura reencarnação, como também em situações que o espírito deseja no plano espiritual, nomeadamente, por exemplo, imaginemos que o espírito quer visitar a família no terreno, não é? Se ela não tiver méritos para poder ser auxiliada nessa visita, não lhe é concedido. Portanto, os méritos, o trabalho em favor dos mais necessitados e da própria comunidade no plano espiritual, vai facultar depois esses méritos necessários tanto para a própria reencarnação como para situações que o espírito deseja. André Luiz, no final do capítulo 1, em que relata a passagem pelo umbral, deixa um aviso aos desencarnados. Portanto, o capítulo 1 é que ele faz, o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro. Mas mesmo no final, portanto, ele coloca um aviso à navegação, à nossa navegação, digamos assim, em que diz: ó amigo da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos inferiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorares depois. Pronto, o que ele está aqui a nos querer transmitir é que nós possamos, que nos dediquemos buscar o conhecimento, não é? Porque se nós só através do conhecimento vamos ampliar a nossa compreensão de quem somos, do que aqui estamos verdadeiramente a fazer, não é? O propósito da vida e qual poderá ser a nossa condição do plano espiritual. Pensando eu que não devemos fazer previsões, não é? Não nos acharmos pessoas ainda muito boazinhas, não é? Porque se fôssemos boazinhas, se calhar não estaríamos aqui, estaríamos já noutro nível. Portanto, é importante nos descermos à terra, pormos os pés no chão e percebermos que se estamos aqui, como viram, eu expliquei os níveis espirituais, não é? A crosta terrestre, já puderam perceber pela explicação que eu dei, não é? Aonde nós estamos e o que nós temos ainda para crescer. O Espírito Ramatos, numa das obras, diz que nós só depois de atingirmos a sétima esfera é que nos libertamos do círculo das reencarnações. Portanto, meus irmãos, aquilo que eu tenho a dizer é que temos ainda muito de trabalhar para esse efeito. Procuremos o conhecimento para que ele nos possa, de facto, ajudar-me a fazermos esta libertação. É só o conselho que eu posso deixar. Que a palestra tenha sido enriquecedora. Procurem ver o livro e ler a obra O Nosso Lar com calma, capítulo a capítulo, porque ela tem detalhes muito, muito valiosos que o filme não apresenta. Está bem? Pronto. Muito boa noite.